E vamos lá, Batman 159 chegou com a segunda parte de Silêncio 2. O negócio está ficando muito perigoso. E repetitivo também. Batman 159 conta com o roteiro Jeff Loeb, desenho de Jim Lee, arte final por Scott Williams, cores por Alex Sinclair, letras por Richard Starkins, editores assistentes James Reed, Jessica Burby, e o editor do grupo é o Rob Levin. Como de praxe, fazendo aquele jabazinho aqui, se você quer comprar seus quadrinhos importados, Batman 159, Absolute Batman, todo o universo DC, universo Marvel, Image, etc., você pode fazer suas compras através da Comics and Signature, loja brasileira especializada em quadrinhos importados. Lá no site deles já tem várias pré-vendas, tem os quadrinhos que estão sendo lançados nessa quarta-feira, por exemplo, para completar suas leituras e sua coleção também. Inclusive tem o cupom Caverna Morcego que dá mais 5% de desconto. Tem alguns quadrinhos lá em pré-venda, por exemplo, que já tem desconto. Aí você consegue adicionar mais 5%. Olha lá. Vou deixar o link da loja aqui na descrição, bem como no comentário fixado. Passa lá e confira. Além do mais, vamos aqui para o resuminho então da história. Lembrando, é um resumo com spoiler, mas um resumo superficial. É importante você ler o quadrinho mais do que tudo, porque só assim você vai saber se realmente você gostou ou não do trabalho. Fica a dica. Show de bola? Então bora lá, depois tem a resenha. A história começa com Batman chegando com o Coringa no beco do crime, ao mesmo tempo que ele relembra o passado, quando seus pais morreram no mesmo local. Foi lá que a Leslie Tompkins ajudou o garoto, depois de ele perder os seus pais. E agora Bruce estava lá pedindo ajuda para mais um caso. Leslie não estava feliz de prestar essa ajuda especificamente. Era melhor o Batman ter levado ele para qualquer outro lugar. Mas o Homem-Morcego ressalta que ela era a pessoa mais próxima que conseguiria ajudar. Bruce estava pedindo para que Leslie salvasse o Coringa, que estava à beira da morte. A médica observa a gravidade dos ferimentos do palhaço do crime, vendo que ele precisa de uma ajuda mais competente. O Coringa acorda, tossindo sangue. Batman então ajuda com um dos seus itens do cinto de utilidades, uma injeção que induziu o Coringa a um coma instantâneo. Assim Leslie poderia ajudá-lo. Batman repassa na sua mente a maldade que o Coringa trazia para Gotham City, de como o vilão trazia o pior para a cidade. Mas Bruce é acordado pela Leslie. O Coringa estava estável, mas precisava de supervisão hospitalar que ela não conseguiria prover naquele momento. Se ele não pudesse ir para um hospital, deveria ir para o Arkham. Mas o Batman sabia que se ele fosse para o manicômio, ele não teria nenhuma chance. Não com o Silêncio armando um novo plano. Não restava outra maneira senão deixar o Coringa na Batcaverna. Batman estava disposto a não deixar o Silêncio ganhar esse jogo. O Homem-Morcego repassa tudo o que ele sabia sobre o Coringa, ou seja, sem evidências de quem ele era, sem digitais, sem nada. Mas nesse momento, alguém aponta uma arma em sua cabeça. A pessoa, ao que parece, estava ali com o objetivo de matar o Coringa, e faria de tudo para conseguir isso, mesmo que tivesse que lutar com o próprio Batman. A arma atira, e a energia some. Batman e a figura misteriosa lutam. O Homem-Morcego consegue desarmar seu oponente, enquanto ele conta os segundos até que o gerador trouxesse energia novamente para a Batcaverna. Nosso protagonista recorre à arma de seu oponente, atirando na cabeça dele, tentando surpreender seu adversário. Quando a energia é restaurada, Batman está apontando a arma de fogo na cabeça de Jason. Ele estava lá pelo Coringa, bem como ele sabia dos jogos do Homem-Morcego com o Silêncio no passado. Bruce questiona se Jason estava conversando com o Silêncio, mas o garoto não queria saber. Ele estava lá pelo Coringa. O vilão foi aquele que acabou com a vida de Jason. Era preciso fazer algo. Batman tenta persuadir Jason. Tenta convencê-lo de que não deveria direcionar sua raiva ao Coringa. Se ele precisava culpar alguém, era o próprio Batman. Ele não deveria ter deixado Jason se tornar o que se tornou. Mas ainda assim o garoto não queria saber. Ele não admitia que o Batman tentasse salvar a vida do palhaço do crime, acertando ao Homem-Morcego e nocauteando ele. Na torre do relógio, Bárbara estava conversando com Dick. Ela havia deixado alguém entrar, uma pessoa que sabia o que estava acontecendo naquele exato momento. Sobre o Coringa, sobre tudo. Mas o que essa pessoa poderia fazer para ajudá-los? Eis que nos é revelado que tal pessoa era o Charada. Ele estava ali para ajudar Dick e Bárbara, sabia das identidades secretas dos personagens, bem como de Bruce, como Batman. Se eles queriam derrotar o Silêncio, eles precisavam do Charada. Batman acorda na Batcaverna. O Coringa havia desaparecido. Jason não queria matar o vilão, ele queria simplesmente tirá-lo de lá. Jason estava trabalhando com o Silêncio. Pois bem, meus amigos, não gostei dessa edição, né? Eu tava lá confiante, quer dizer, confiante não, né? Esperançoso é a palavra mais propícia, envolvendo o trabalho de Jeff Loeb, né? Não sou muito fã de Silêncio 1, mas quem sou eu aqui para julgar o passado? Vamos tentar, né, ser positivo sempre que possível. E no final das contas, nessa segunda edição você já vê para onde está caminhando todo esse trabalho envolvendo Batman Silêncio 2.
E nós estamos aqui reciclando ideias que, olha, já foram trabalhadas talvez exaustivamente nesses 20 anos que nós temos entre Silêncio 1 e Silêncio 2. Pegando em consideração essa edição e ao mesmo tempo as sinopses das próximas edições de Silêncio 2, tudo leva a crer que nós teremos novamente um embate da Bat-família. Nós não tivemos esse negócio recentemente? Gotham War não foi lá, todo aquele problema, os fãs não gostaram, e era realmente uma história bem fraca, com várias pessoas fazendo ao mesmo tempo esse negócio, deixando, né, uma coisa que você fala, pô, pra que ir por esse caminho? Pois é, parece que a gente vai de novo para esse caminho. Você coloca novamente o Jason contra o Batman, falando sobre tudo o que aconteceu envolvendo o Coringa, que não, o Batman não pode salvar o Coringa. Pô, de novo essa tramazinha batida aí que já foi explorado não sei quantas vezes. Jeff Loeb, acho que você tá extremamente atrasado em querer tratar esse enredo, sendo que você viu isso sendo trabalhado N vezes. Batman contra o Capuz Vermelho, o Batman Under the Red Hood, teve a história em quadrinho que é basicamente isso. O Jason indo atrás do Coringa, puto da vida com o Batman, que o Batman não terminou o trabalho com o palhaço do crime. Você vai ver esse enredo se repetindo várias outras vezes. Caso o Jeff Loeb não tenha lido os quadrinhos, você poderia ter assistido pelo menos a animação, né? Que é uma boa animação, inclusive. Então, pô, você fala assim, tá, a gente vai repetir isso, a gente vai ficar nesse lero-lero, nesse tralalá e nunca vai evoluir. A relação desses dois personagens é sempre voltar pra isso, né? Inclusive em Gotham War você colocava a figura de Jason Todd sendo o membro da Bat-família que mais se opunha ao próprio Batman. De novo, repetindo aqui, né? Já começamos com o Jason enfrentando o Homem-Morcego. Você adiciona o ponto envolvendo aqui, quem sabe, uma relação do Jason com o próprio Silêncio. Talvez o twist que possa aparecer futuramente envolvendo essa história é que o Jason, na verdade, não tem nenhuma relação com o Silêncio. Pode ser que o Silêncio nem esteja participando de todas as tramóias que envolve esse arco, e sim seja o Jason do começo ao fim aí, contrário ao Batman e ao Coringa, que seja. Pode ser uma coisa nesse sentido. Tudo bem, seria um twist interessante, mas a gente não sabe que em nenhum momento a DC vai ter culhões para colocar o Jason Todd como realmente o vilão do Batman para sempre, ou tornar realmente o personagem essa figura antagonista ao Homem-Morcego. Vai ser sempre esse lero-lero que não evolui, e isso enche o saco. Então, se era para fazer um Silêncio 2, que me trouxesse um enredo que fosse um pouquinho diferente, só um pouquinho diferente, daquilo que a gente já viu aí nos 20 anos que se passaram entre uma obra e outra, né? O primeiro volume, o primeiro trabalho de Batman Silêncio pro segundo. Mas está repetindo coisas que foram trabalhadas 1 ano atrás, 2 anos atrás no máximo. Então isso realmente denota aí que o pessoal, olha, faz qualquer coisa envolvendo Silêncio 2, né? Eu vou dizer que eu até gostei do começo do quadrinho, quando você tem ali um pouco de enfoque no relacionamento do Bruce com a Leslie. É sempre bom você trazer detalhes envolvendo a relação dos dois, de como é uma relação conturbada, mas eles estão ali para se ajudarem. Você tem ali esses momentos do Batman ajudando o Coringa, que seja. Aquela cena que envolve o Batman pesquisando o que é o Coringa, eu fiquei pensando, pô, Batman, você já não fez isso mais de uma vez? Na primeira vez que o Coringa tá na Batcaverna, na primeira vez que você examina o cara, você já viu isso de cabo a rabo. Vai repassar isso? Tá bom, tudo bem, né? Às vezes tem que repassar, não sei quantas vezes, vai que você encontra um detalhe a mais, né, que você não tinha visto no corpo do Coringa. Mas a partir daí o negócio já vai me deixando meio chateado com esse enredo trabalhado. Ainda mais quando você vê o Batman lá, né, trocando tiros com o Jason Todd, usando arma de fogo e tudo mais. Eu vou relevar o momento que o Batman aparece com a arma na cabeça do Jason Todd, porque eu acredito que o Batman sabia que ele estava enfrentando o Jason naquele momento, e como é o Jason Todd, meio que ele sabia também que ele estava usando uma arma com balas de borracha. Vamos levar em consideração isso, né? O Batman tem o preparo dele, ele sabia que ele estava lidando com o Jason. Mas ainda assim, é sempre uma cena de mau gosto você ter o Batman com uma arma de fogo apontando para a cabeça de alguém. Ainda mais quando você fala de um membro da Bat-família. Cenazinha mequetrefe essa. E tudo que leva depois é só, novamente, uma encheção de saco aí de algo que a gente já viu sendo repetido várias e várias vezes. Se o Jeff Loeb tinha aquele grande problema de ser enfadonho, ser repetitivo, né, aquela redundância de sempre citando as mesmas coisas nas suas caixas de texto, agora ele está trazendo para o enredo também, né, essa repetição. Não necessariamente repetição do Loeb, pode ser um pouquinho também, mas repetição de várias coisas que a gente já viu com o passar do tempo. E aí você passa mais para o final de toda a trama, que é então a revelação envolvendo
O Charada. O Charada se aliando à Bat-família. E ele sabendo, basicamente, né, quem são os membros da Bat-família com suas identidades secretas. E aí você leva em consideração o fato que, pô, Jeff, a gente tinha meio que arrumado aí aquela parada que você tinha feito do Charada saber a identidade secreta do Batman, né? Você vai ignorar tudo que foi feito depois? Sério? Né? Você não vai levar em consideração o que o Paul Dini fez lá, que fizeram depois? Né? Não vai? Então tá bom. Me espantou muito a intimidade que o Charada acaba lidando, conversando com os membros da Bat-família. Babs, não Bárbara. De que tudo bem, né? Todo mundo trata ele pelo apelido. Mas eu senti aquela coisa que, pô, parece que o Charada tá convivendo com essa galera já há alguns anos. São grandes amigos de longa data e voltando a conversar, né? Porra, mano, que bizarro. Sem falar nesse design do Charada, né? O Jim Lee aí trouxe uma coisa meio estranha envolvendo o Edward. Ficou bizarríssimo. E sempre tenho que dizer pra vocês, me irrita profundamente esse lance de 300 mil vilões do Batman saberem a identidade secreta dele, da Bat-família e de todo mundo. É uma palhaçada do tamanho do mundo esse tipo de desenvolvimento. Você ter um ou outro vilão saber a identidade do Batman, vai. A gente releva dependendo de quem for. Mas agora você fazer aí toda a galeria de vilões do Batman saber a identidade do Homem-Morcego, pô, meu, não precisa ter identidade. Te taca fora esse negócio. Então, pra mim é revoltante isso. Bom, no fim, ao que parece, nós estamos indo aí pra algum tipo de mistério envolvendo o Coringa, o próprio Silêncio. Então, isso que está sendo aí desenvolvido junto com um grande embate que vai colocar a Bat-família contra o Batman, coisa nesse sentido. Então a gente vai ver o Damian contra o Batman, a Bat-família, Asa Noturna, Batgirl, que seja, contra o Batman, e a gente vai de novo nessa história aí. Vamos torcer para passar logo então tudo isso, chegar a setembro, a gente ter a fase do Matt Fraction aí trabalhando no Homem-Morcego, porque né, é o que nos resta, pelo que parece. Minhas esperanças realmente se perderam. Pelo menos o Lobo tá fazendo um trabalho bacana lá no último Dia das Bruxas. Lá até que tá indo. Mas aqui Silêncio 2, nossa, na segunda edição eu já falo, confiei rapidamente nesse negócio, né? Fui ingênuo aqui. Em relação aos desenhos do Jim Lee, eles estão um pouco mais burocráticos. O Jim Lee tá fazendo um trabalho ok, bacana. Por mais que o design do Charada tenha ficado estranho, eu gostei dos uniformes da Bárbara no fundo lá. O Jim Lee gosta de colocar nesse histórico, esse passado envolvendo os membros da Bat-família e o próprio Batman. A Batcaverna sempre é povoada de vários Batmóveis, uniformes diversos. Ele tá trazendo isso um pouquinho também para outros personagens aí, tal qual, por exemplo, a Batgirl. Esse detalhe ficou legal. Mas não é um desenho deslumbrante. É um desenho dentro do padrão Jim Lee dos anos 2020. Então ele não é ruim, mas também não é algo que se destaca de uma maneira excelente. Então vamos ver se na próxima edição eu melhoro um pouco minha percepção em relação ao Silêncio 2, mas um começo que foi ok, no máximo, né, meio morno, já deu uma caída. E olha, eu torço para não cair mais. Entretanto, não vou colocar a mão no fogo que a gente não pode piorar, porque pode piorar ainda, hein? Mas aí, o que você achou? Está empolgado para ver novamente o Batman contra a Bat-família? Ou você acha que já deu? Já deu isso. Comente aqui embaixo, sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos para você assistir. Já que nós estamos falando da revista mensal do Batman, dá uma olhadinha na playlist, onde eu comento todo mês a revista mensal do Homem-Morcego, seu título principal. Tem lá a edição número 158 com o começo do Silêncio 2, tem a fase do Chip Zdarsky, tem a fase do Tom King, tem a fase do James Standford e assim vai. Sempre comentando tudo envolvendo o universo do morcego, principalmente na revista principal do personagem. E, além do mais, comentei as últimas notícias envolvendo o DCU do James Gunn, com lanternas, ao mesmo tempo tem Superman, Supergirl, dá uma olhadinha lá. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.